Entrando aí na palavra, são 21 horas e 42 minutos em São Paulo, e eu quero refletir um pouquinho em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus nos deixa um texto aqui, onde Mateus vai escrever o que aconteceu naquela noite, e eu queria refletir um pouquinho com os amados irmãos nesse texto. Amém. Se o irmão tiver a possibilidade na sua casa, no seu lar, de ter uma Bíblia nas suas mãos, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 14, do versículos 22 até o 32, melhor dizendo, até o 33. Vamos aí estar meditando aí em 15 minutos, 10, 15 minutos, nesse texto. O texto diz da seguinte forma: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor, disse Pedro: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Glória a Deus. Aleluia. Só até aqui. Que Deus venha falar com você nessa noite através dessa palavra. Queridos e amados que estão nos ouvindo nessa noite, o texto vai nos falar de uma dificuldade que os discípulos estavam enfrentando naquela noite. O texto vai nos dizer que Jesus, ele manda seus discípulos irem para o outro lado, e eles ficam com a multidão e despede aquela multidão, e depois disso ele vai orar. E o texto vai nos dizer em outras versões que era na primeira vigília da noite. Jesus vai orar. A vigília da noite era dividida em 4 partes. A primeira vigília era das 6 às 9, a segunda vigília era da 9 à meia-noite, a terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília era das 3 da manhã às 6 da manhã. Assim era dividido as noites para o povo de Israel. E o texto vai dizer que já era de madrugada, entendemos que já era no amanhecer do dia, e os discípulos de Jesus, eles estavam enfrentando mais uma vez uma tempestade, porque eles já tinham enfrentado uma tempestade nesse mesmo mar, onde Jesus acalma aquela tempestade. Agora a Bíblia vai nos dizer que eles estavam enfrentando um vento que era contrário a eles. No versículo 24 diz que o vento soprava contra eles.
Talvez você esteja enfrentando, nos últimos dias que nós estamos passando, um vento contrário. Talvez não. Nós estamos enfrentando esse vento contrário. O mundo está enfrentando um vento contrário, onde as pessoas estão com medo dentro das suas casas, onde as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão aterrorizadas. Talvez seja a mesma situação que os discípulos passaram naquela noite, você esteja passando. Mas eu quero te dizer as mesmas palavras de Jesus: não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus ele ainda está dirigindo a história. Jesus ele ainda é o autor da história. Jesus ele ainda está diante das tempestades. Jesus ele pode ainda trazer bonança para a sua vida. E o versículo 25 vai nos dizer que quando Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas, e eles ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. Talvez você esteja com medo, e o medo faz você ver coisas que não existem. Tem pessoas que estão vendo coisas que não existem. Tem pessoas que, diante da situação que estamos enfrentando, elas estão ficando doentes psicologicamente, achando que estão contaminadas com esse maldito vírus, e não estão. Mas o psicológico dela, por devido ao medo, está trazendo pânico a elas. Eu quero te dizer nesta noite, querido, querida, creia em Jesus. Creia em Jesus, que Ele pode pegar nas tuas mãos e te livrar do medo. E o texto segue dizendo que Ele diz: não tenham medo, tenham coragem. E eu te digo nessa noite: não tenham medo, tenham coragem. Não tenha medo, tenha coragem. Enfrente o problema. Enfrente o problema de frente. Eu não quero dizer aqui, querido e querida, meu amado, minha amada, que o problema que nós estamos enfrentando não é perigoso. Claro que é. Esse vírus, ele é letal, ele tem ceifado muitas vidas. Irmãos, mas nós não podemos nos esconder, nós não podemos criar pânico dentro de nós. Nós precisamos confiar no Senhor. É necessário que eu e você confiemos. É necessário que eu e você venhamos estar confiando no Senhor. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles disseram: um fantasma, porque o medo tem esse poder de trazer algo na nossa mente, na nossa visão, que não existe. E Jesus diz: não tenham medo, tenham coragem, sou eu. E Pedro, quando ele ouve Jesus falar isso, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Manda que eu vá até o Senhor, ao teu encontro. E Jesus disse: então venha. E Pedro foi. Pedro experimentou algo sobrenatural, porque ele teve coragem de sair daquele lugar que talvez seja o único lugar, fosse o único lugar de segurança que ele tivesse naquele momento, que era aquele barco, porque o vento soprava o contrário. É necessário que você talvez esteja na sua casa e você acha que o único lugar de segurança que existe é a sua casa, e não é, querido. O único lugar de segurança que existe é aos pés do Senhor Jesus. É ao lado de Jesus. O único lugar que você pode estar seguro é aos pés da cruz do Senhor. E Pedro ele diz: Senhor, manda que eu vá. Ele disse: venha. E Pedro foi. Só que Pedro, ao olhar para a tempestade, ao olhar para o problema, Pedro ele vai afundar. Pedro ele vai, a água vai submergir Pedro. E Pedro grita: Senhor, salva-me. E a gente, quando grita, querido, muitas vezes nós gritamos, é sinal de que alguém está longe da gente, e nós damos um grito: ei, fulano, vem aqui. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, que Jesus, Ele jamais estará longe de você. Ele vai estar sempre perto de você para te atender, para te acudir, para te salvar. Pedro, quando grita, o texto diz que Jesus vem e dá a mão para ele e segura na mão dele, porque Jesus está sempre perto. Jesus está sempre pronto a segurar na minha e na sua mão. Mas é necessário que eu e você tomemos coragem para dar um passo de fé, como foi Pedro. É necessário que eu e você
tomamos coragem para viver o sobrenatural de Deus. É necessário que eu e você tomamos coragem para enfrentar os problemas de frente, sem medo, mas colocando Jesus, pedindo socorro ao Senhor. E o texto vai dizer que Pedro ele pede socorro, e Jesus vem e pega na sua mão. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado, minha amada, que Isaías 49, versículo 16 diz que Deus, ele tem o meu e o teu nome escrito na palma da mão. Ou seja, cada vez que Deus olha para a palma da sua mão, ele vê o seu nome e ele compreende e entende a sua necessidade. Ele sabe do que você está precisando e ele vai te enviar o socorro. Então, querido, Jesus ele estende a mão porque ele está sempre pronto a estender a sua mão. E o texto vai dizer que imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? Pedro, naquele momento, a fé dele foi pequena. Ele experimentou algo sobrenatural, algo que jamais alguém experimentou, foi andar sobre as águas. E Pedro experimentou, mas quando ele olhou para o vento, ele afundou, porque a sua fé foi pequena. Ele duvidou. Ele não creu que ele estava fazendo aquilo. E muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes o medo vem e nos derruba, porque nós não cremos que nós temos um Deus poderoso que pode nos socorrer. Nós não devemos andar por vista, nós devemos andar por fé, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 7, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. A Bíblia vai nos dizer, Jesus vai nos dizer que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá àquele monte: monte, lança-te ao mar, e assim será feito. Então a dúvida, ela é contrária à fé, e Pedro duvidou. E no versículo 32 diz que eles entraram no barco e o vento cessou, porque Jesus entrou com ele. E onde Jesus está, a paz. Onde Jesus está, a segurança. Onde Jesus está, a alegria. Onde Jesus está, a conforto. Onde Jesus está, a salvação. Que você entenda e compreenda que a única saída para mim e para você é Jesus Cristo. Que a única saída para nós, nesse momento que estamos vivendo, sempre será Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda e compreenda que todos nós precisamos de Jesus. Amém. E glória a Deus. Só ler esses nomes que estão aparecendo aqui, que comentaram aqui. Ele diz assim, aqui a irmã Antônia Rodrigues, tem algumas pessoas que estão aqui, o Valdemir, ele diz assim: se tem crente aí, vai glorificando a Deus. A irmã Ivone diz amém. A irmã Antônia Rodrigues diz amém. A irmã Antônia Rodrigues diz assim: glória a Deus. Valdemir diz: palavra abençoada, glória a Deus. Valdemir diz: é forte, glória a Deus. O meu primo Josué, lá de Lago da Pedra, no Maranhão, diz: a paz do Senhor, primo, estamos assistindo direto de Lago da Pedra, Maranhão. E a Teresina, até em Teresina estamos sendo assistidos. Ananias diz: glória a Deus. Ananias de Jesus Macedo, Macedinho, meu amigo, meu irmão em Cristo. A Marluce Néria diz: é verdade, diz verdade. Josué volta a comentar ali: estamos assistindo direto do Lago da Pedra, Maranhão. Ananias, ele diz assim: aleluia, glória a Deus. Valdemir diz: Jesus está indo de encontro à vida de crente nessa noite. Deus abençoe vocês. Estamos aí já chegando ao final do nosso programa. Que você possa ter sido abençoado nessa noite pela palavra, pelas orações. Irmão Cláudio, você tem 1 minuto para orar. Amém. Certo? Glória a Deus. Você ora pelos ouvintes, pelos amados que participaram, tá? Ora por aqueles que estão enfermos, que Deus possa trazer restauração de vidas para eles. Vamos orar. Amém. Oremos, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, em oração. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor vai de encontro com cada ouvinte, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor visite, meu Pai, nessa noite, protege, salva, liberta, livra de todo mal. Em nome de Jesus, vai de encontro, meu Pai, com os hospitais, as UTI, os leitos, os corredores e os lares, meu Pai, daquelas pessoas
que se encontra enfermo, Senhor, que o Senhor venha curar. O Senhor é Criador do céu e da terra, tudo que nela há, Senhor, obedece ao teu comando. Amém. E o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é médico dos médicos. E nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, vai de encontro, meu Pai, com cada pessoa, Senhor, que está enferma e necessitando da cura, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, curar, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado você que participou, você que ligou, Glória. você que esteve na live, você que compartilhou Nome de a live. Deus abençoe você poderosamente, tá? Glória A a Ivoneide Deus. Gonçalves, ela deixa ali uma palavra ali, ela quis escrever amém. Deus Glória abençoe a Deus. você. Ivoneide Gonçalves é minha esposa, né? Deus abençoe você. Irmãos, Aleluia. Glória a Deus. chegamos ao final. Chegamos ao final, a irmã Gorete falou que é boa, irmão Francisco. Amém. Falar com a Janaína. Rapaz. Como eu digo sempre, Paz, Joseildo. Jesus está voltando. Volte para Ele antes que Ele volte para você. Jesus, Ele é amor e Ele quer que você também ame. Entenda uma coisa, você não foi feito para odiar, você foi feito para amar. Por isso, ame, perdoe, seja feliz, faça outras pessoas felizes e viva uma nova história no Senhor Jesus. Que Deus te Glória a abençoe. Deus. Em nome de Jesus, aí quando ele completa ali, amém. E sexta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui no mesmo horário, na mesma sintonia, para a glória de Deus. Muito obrigado, meu Pai. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.